estava travando o negócio, ficou um ano para o negócio poder sair. Então, isso é importante, ou seja, uma organização que é grande, ela consegue ter esses caminhos, consegue ter dinheiro para fazer isso, consegue ter dinheiro para mandar uma equipe para um país fazer essa análise. Agora, pequenas e médias empresas não têm isso, e aí eu acho que o papel é importante. O papel do governo, o papel das organizações governamentais é importantíssimo para poder ajudar as empresas pequenas e médias que não têm tantos recursos assim, que não têm recursos para poder jogar numa pesquisa e uma análise de mercado. Ok? Mais ou menos era o que eu queria colocar. Muito bom. E eu acho que, em algum momento, a Apex vai te contratar aí para... Mas, fora isso, nós temos agora algumas perguntas e queria também estimular a plateia, que já enviou algumas perguntas, que faça também, né, para o Walter, se for o caso, né? Então, vamos começar aqui com o Lélis. A pergunta é do Fernando Guimarães, da GDI, e diz assim: levando em consideração o setor de empresas de equipamentos para a telecomunicação do Rio Grande do Sul, composto de empresas de médio e médio-grande porte e que construíram barreiras comerciais naturais através de acumulação de tecnologia, quais seriam as principais oportunidades de exportação na América Latina e no mundo? Eu não sou especialista. O Fernando é? Eu não. Infraestrutura, tu quer dizer que fabrica os equipamentos? Isso. Tá, deixa eu... primeira coisa, eu não sei, mas eu acho que para você exportar isso, primeiro tem que ter os certificados dos países, né? E para exportar para a Europa, os certificados são caríssimos. Se a gente pegar um símbolo CE, que eles chamam lá símbolo CE, que é o carimbo para você conseguir. Se você precisar exportar para a Europa, tu tem que ter a certificação europeia. Né? Então, o que a gente sempre comenta, se são empresas que nunca exportaram, que estão começando o processo, o melhor é sempre começar pela América do Sul, né? E se a gente está falando em telecomunicações, a gente trabalha com o pessoal lá de telecomunicações e eles focam muito nessa coisa de internet, número de pontos de internet, população que tem acesso à internet. Então, eu acho que dentro da América do Sul, se a gente tirasse o padrão Mercosul, assim, eu acho que a gente tem ali o Peru, que é um mercado relativamente grande em termos de população e deve crescer bastante nos próximos anos. A própria Colômbia, que para mim os dois grandes mercados hoje, em termos de perspectivas na América do Sul, é Peru e Colômbia. O Chile talvez não, porque o Chile já é um mercado desenvolvido, só que o Chile é um mercado muito difícil de posicionar. Talvez seja da América do Sul o mercado mais difícil de se posicionar o Chile, porque ele é um mercado muito aberto, né? Ele tem acordo com todo mundo. Os produtos do Oriente, chineses, japoneses, coreanos entram muito fácil ali, chegam ali, está ali do lado. E o consumidor chileno é muito exigente, isso ele é. Né? Agora, o que a gente está vendo em termos geral, esse tipo de equipamentos de telecomunicações, tem uma concorrência ferrenha com os asiáticos, né? Muito difícil a concorrência. Então, de novo, tem que trabalhar com um padrão elevado e, de alguma forma, buscar começar aqui perto para depois pensar em Europa, né? Começa, a gente brinca, come pela beirada, assim, sabe? Porque, geralmente, o Walter deve saber até mais que eu,
Uma empresa que nunca exportou e vai fazer a primeira exportação, tudo que tem dado errado vai dar errado. E aí, se tu está mandando lá para a China, imagina tu resolver. Então, daqui a pouco você está mandando aqui para o Paraguai, para o Uruguai, aqui para o Peru, é muito mais fácil tu resolver tudo que tem que dar de errado. Então, eu acho que tem que ter até essa questão de tipo de mercado, tem que ver muito a experiência da empresa. Para onde é que tu já foi? Exportação é como uma coisa meio uma escadinha, né? Você entra no mercadinho mais fácil aqui, vai entendendo o processo, vai entendendo, aí tu vai subir um outro degrauzinho, tá? Eu já fiz ali no Uruguai, que é aqui do lado, entendi, agora eu vou ali para Colômbia, que é o mercadinho, e assim vai, daqui a pouco tu está indo para a África, daqui a pouco tu está lá na Europa. É uma escadinha e muitas vezes tu não consegue pular os degraus. Eu acho que é uma coisa importante, talvez até para a agência aqui, é montar um plano para a experiência da empresa. Se é uma inexperiência, vai trabalhar com ela aqui na América do Sul, aqui devagarzinho, deixa ela ficar uns 2 anos entendendo esse processo. Ah, tu entendeu, tu já consolidou ali no Uruguai, aqui no Paraguai, agora eu vou te levar aqui para Angola, e assim tu vai montando ela. Quando ela for, talvez, para os mercados mais exigentes, já não é uma média empresa, já está grande, já tem musculatura para se posicionar mais à frente. Tem uma segunda pergunta aqui para o Lelis, que não se identificou, mas diz assim: que tipo de vantagens e desafios, em termos gerais, players como a Turquia, por sua localização estratégica, e a Indonésia, por sua grande população, podem nos oferecer? Olha só, quanto à Turquia, tá? Até que foi onde vocês tiveram problemas. Onde vocês não têm exportação ainda na volta. A Turquia ainda não. A Turquia tem um setor automotivo muito forte. Isso a gente sabe, é muito forte o setor automotivo na Turquia. E até eu acho que há uns 5 anos atrás, existia uma ideia para mim errada, que a gente que achava que a Turquia era um hub. Hub é como o Panamá. A mercadoria entra e sai, não precisa ter agregação, não tem nenhum tipo de agregação ali de valor, então ela é só um porto de passagem, como é a Holanda, é um hub. Ela é só um porto de passagem. Até um tempo atrás, até logo que eu cheguei na PEX, existia uma dúvida se a Turquia era um hub ou era um país produtor. Na verdade, era um país produtor, não é um hub. E eu acho que o parque tecnológico da Turquia, o parque industrial da Turquia, a capacidade tecnológica da Turquia é muito próxima da do Brasil. Ela tem essa complementariedade de parques. A Turquia, se vocês me perguntarem se a Turquia um dia vai entrar na União Europeia, eu vou falar assim, eu acho que nunca, porque ela faz fronteira com o Irã. E se ela entrar na União Europeia, o Irã começa a fazer fronteira com a União Europeia. Então, ela vai ficar ali, provavelmente por muito tempo, porque seria um risco muito grande a União Europeia ter a fronteira com o Irã. Mas ela tem uma posição geográfica bastante eficiente, porque está ali embaixo, tem um parque industrial relativamente tecnologicamente eficiente, não é pequena a indústria da Turquia, né? E eu acho que a forma de integrar com a Turquia é mais de complementariedade. É mais na linha de complementariedade. Ou posicionar a tua fábrica lá. Ou tu complementa com o parque deles lá, né? Ou tu posiciona lá. Porque o têxtil da Turquia é muito forte, a autopeça da Turquia é muito forte, né? E tem um movimento, eu não sei se vocês da Marco Polo já começou, tem um movimento que parece que está acontecendo, até apareceu ali um país, a Romênia. A Romênia também está começando a ter algum sisteminha de autopeças. Parece que já tem alguns movimentos e a Romênia já está dentro da União Europeia, né? É um país dentro da União Europeia. Tem um movimento de algumas empresas de autopeças já ir para a Romênia, algumas montadoras, começar a achar ali
mais um polinho, como aconteceu, a Polônia também se desenvolveu nessa migração de algumas empresas alemãs para lá, começar a produzir intensivo em trabalho primeiro lá, e aí agora já está tendo. E a Romênia, eu acho que está nessa fase de... E parece... Não sei até que ponto está. A gente olha muito pelas estatísticas, de ver o que eles estão exportando de autopeças, a gente vai olhando e parece que eles estão exportando de carros. Está começando a se montar um polo na Romênia, muito próximo de algumas coisas que estão acontecendo com a Turquia. Assim. Parece que a Romênia pode virar uma Turquiazinha daqui a uns 10 anos, assim, de ser um polinho de autopeças, de industrial. Então, com respeito à Turquia, eu acho que ou você integra e você talvez você vai exportar bens intermediários, né, integrar na questão industrial dele lá, de alguma forma, ou você monta a tua empresa lá, para explorar a Europa, de alguma forma. Né? Agora, a Indonésia. A Indonésia, hoje, na verdade, ela é uma grande... É um país de 200... a população é maior que o Brasil, ainda bastante na rural. Então, provavelmente, ela vai ser um grande fornecedor de intensivo em trabalho, têxteis. Ela já tem alguma coisa de têxteis, confecções, alguma coisa saindo da Indonésia, Tailândia ali. Eu acho isso aqui... Assim como os chineses estão indo para o Vietnã, em algum momento, provavelmente, alguma coisa vai começar a espirrar para a Indonésia também ali, nessa coisa de exportação de intensivo em trabalho mesmo. É um país ainda pobre, a maioria da população no campo, e alimentos. Necessita de alimentos. Por quê? Porque... aquela região ali da Ásia, como eu estava comentando com vocês, eles estão muito bem supridos pelos produtos industrializados. Porque parece que tem uma divisão social da produção, assim, sabe? Muito bem bolada. Sabe? Onde Japão, Coreia e a Malásia um pouco fazem produtos de alta capacidade tecnológica, né? E países como Indonésia, Vietnã, Tailândia, Índia, que fazem produtos com menor intensidade tecnológica. A Índia, no fundo, a Índia ainda não é um país exportador. Se a gente pegar a Índia, a capacidade que tem a economia indiana e o quanto que ela exporta, ela não é um país exportador. E ela está dentro da Ásia, que aqueles países ali são todos eles voltados para fora. É diferente, por exemplo, dos países, muitas vezes, dos países latino-americanos. Foi muito mais voltado para dentro a construção da indústria. Né? O Brasil construiu a indústria em cima do mercado interno. Os países asiáticos construíram a indústria em cima do mercado externo. Né? E a Índia, ela não exporta praticamente nada, dada a capacidade que ela vai ter daqui a um tempo. Ela tem 1 bilhão de habitantes, 75% da população no campo. Então, a capacidade que ela tem ainda de produzir, de crescer, de exportar, é muito pouco do que ela está fazendo hoje. Né? Então, eu acho que aquela região ali, a Indonésia, vai ser um grande vai ter muita atração de indústria calçadista, indústria têxtil, indústria de confecções. Ele está nessa fase. E se a gente olhar os asiáticos, eles foram assim. O Japão foi Sinja, né? Era indústria, maquininha de, sabe? Acho que a Honda fazia máquina de têxtil. Ela começou com máquina têxtil. Hoje ela está aí. Então, assim como a Coreia. Lembra que a gente fala, esse aí é produto coreano. Sabe? Anda num carro coreano hoje. Deixa eu só complementar um pouquinho, já que falou da China e Índia. Nós, como eu comentei com vocês, nós temos unidades tanto na Índia como na China. E o modelo que nós entramos na China, né, sempre atraído pela grande população, toda essa história, o modelo para fabricação para produtos serem vendidos na China, o governo chinês, evidentemente, é o majoritário. E o governo chinês, nós já tivemos uma experiência junto com a Iveco italiana lá,
a Iveco praticamente não mandava na sua fábrica. Então, o que nós estamos tentando fazer é fazer uma fábrica numa ZPE. Para quê? Para utilizar todos os recursos chineses e vantagens para exportar. Isso já fazem 2 anos que nós estamos tratando. Inclusive, na última visita da presidente, ela intercedeu, tocou no assunto e os chineses, sim, nós vamos pensar. Ou seja, fazem 2 anos. E aí, o que acontece? Muitas empresas que têm originalmente o seu plano de instalação na China estão começando a repensar para colocar na Índia, em função de que a Índia é um mercado muito mais aberto, um mercado também gigantesco, com possibilidades de consumo. O indiano está começando a consumir, está aprendendo que é bom consumir, a economia está crescendo e os países próximos também são potenciais importadores de produto indiano. Então, várias empresas realmente estão fazendo isso, estão mudando a sua estratégia de localização da China para a Índia e depois daí para o mundo. Só para complementar. E obrigado. Então, agora vamos passar as perguntas dirigidas ao Alexandre. Tem aqui 3 perguntas que são basicamente sobre o mesmo tema, então eu vou ler uma delas e, com isso, as outras 2 ficam atendidas. Então, diz assim: os setores de atração de investimentos foram selecionados de acordo com as carências e matrizes setoriais do país, estados brasileiros? Qual deles é para o Rio Grande do Sul? A maneira pela qual nós definimos nossos setores prioritários, eles foram muito alinhados com o Plano Brasil Maior. Eles não têm um aprofundamento por estado ou região. Nós até nesse processo de escolha, não sei se o Marcos lembra, até ele desenvolveu uma fórmula para a gente também, uma variável para nós avaliarmos que setores seriam mais competitivos em nível nacional. Então, assim, ele foi feito assim, com uma visão de país e não de Estado. Agora, o passo seguinte, como o Estado definiu seus setores, e muitos deles são convergentes com os nacionais, é nós vermos como é que a gente pode trabalhar junto nesses setores prioritários em nível regional e nacional. Vou fazer outra pergunta aqui para mim mesmo. O que a empresa startup precisa para acessar o crédito e ou assessoria da Apex? Na verdade, a gente está falando num processo de capacitação dessas empresas, num primeiro momento, para ela apresentar o seu projeto para um investidor, um fundo de investimento nacional ou internacional. O processo de seleção desse será por meio de um edital público, onde nós faremos a seleção dessas empresas por meio de um pré-projeto que elas apresentarão e serão selecionadas. Teremos uma banca para analisar esses projetos das startups e, a partir daí, definir quais serão consideradas com mais possibilidade de sucesso e de captação de investimento. Então, assim, ela vai ser um processo seletivo, assim por dizer, aberto a empresas em todo o Brasil, né? E, nesse primeiro momento, elas vão estar focadas na área de TI, né? Outra característica dessa primeira rodada aí que nós vamos fazer desse projeto será com foco em empresas aí de tecnologia de TI. Bom, a última pergunta diz assim: as ações da Apex para atração de investimentos são realizadas de que forma? Com a participação dos estados? De que maneira a Apex prepara e inclui os estados nesse trabalho de atração de investimento? Quais ações? Isso foi eu toquei um pouquinho na apresentação, que é uma pergunta comum, né? Como é que nós envolvemos os estados, né? Então, explicando um pouquinho mais detalhadamente, quando a empresa nos procura, nós procuramos entender dele quais são os fatores de decisão. O que é importante para a empresa, para ela definir pela instalação aqui no país. Então, dependendo da empresa, é a mão de obra qualificada, número de universidades, é a questão logística, ele quer ficar próximo do fornecedor dele ou quer ficar próximo dos clientes deles. Então, a empresa elenca quais são as suas necessidades, seus pontos de decisão. Eu imagino que a Marco Polo faça isso quando vai para um país. E, com base nessas informações, nós procuramos identificar que regiões no Brasil atendem da melhor maneira possível essas condições.
Então, e normalmente a empresa ela tem interesse, quando ela busca um país como o Brasil, em ter 3, 4 alternativas. Ela não pede para a Apex para ter, aponta um estado. Ela quer ter um pouco de margem de manobra, de comparação, de ter alternativas. Então, esse é o nosso papel, pegamos o que é importante para a empresa, identificamos onde é que tem no Brasil. E daí nós chamamos os estados para apresentarem, né, a sua